Tá, né? Vamos ver se sai para alguém aqui do nosso Paranazão. Vamos cumprimentar juntos o Dr. Márcio de Carvalho já aqui com a gente, para ser sabatinado. Vamos lá, Cristina. Estou preparado para as suas perguntas. Boa tarde. Boa tarde, bem-vindo mais uma vez. É sempre com muito carinho que ele atende ao nosso chamado, porque a questão sexual sempre foi tabu, né? Os homens não gostavam muito de conversar, a não ser que sejam para cantar vantagens, né? Aí o homem gosta de abrir a boca, né? Falar de vantagem justamente é muito mais fácil para o homem. Agora, contar suas intimidades, na veracidade mesmo, o que acontece lá debaixo dos lençóis é muito mais difícil, né, Cristina? E se tiver um probleminha, então, aí que ele não conta. Nem para a mulher ele não se abre, né? Até começar essa história de falar sobre o assunto que está acontecendo, mas a mulher já nota hoje muito mais rápido que antigamente, ou ela fala mais rápido, só isso? A mulher já passou do tempo em que ela era apenas a atriz coadjuvante. Hoje ela é a atriz principal, né? Então, com certeza, ela exige um pouquinho mais do homem nesse sentido, e o homem cada vez mais está se preocupando com ela. Então, ele se preocupa com o prazer dela, se preocupa com o relacionamento que eles têm. Acho que isso é muito importante. Essas mudança de paradigma em relação ao casal é uma revolução muito visível agora atualmente, Cristina. Além dele ver a preocupação feminina, a mulher eu acho que externa mais também, ela fala mais, né? Ela não é aquela submissa. Tem mais facilidade, né, Cristina? O homem, ele tem aquele aspecto do macho, aquele aspecto de virilidade, aquele aspecto de infalível? achar que infalível, que é Robocop, eu falo. Né? Não pode pensar assim, que ele é um robô que tem que estar preparado para tudo. O homem está sujeito a falhas. O que ele precisa é saber reconhecê-las, certo? E procurar ajuda para resolver os seus problemas. E quanto mais sensível o homem, mais ele está propenso a determinadas falhas, né? Porque a sensibilidade, por exemplo, algum luto na família, ou algum problema com o filho, antes não atingia alguns homens. Hoje eu tenho a impressão que os homens estão mais sensibilizados, eles soltaram um pouquinho daquele freio de super-homem. Acontece, né? Até na pressão, por exemplo, a pressão de trabalho, a responsabilidade. Muitos jovens, Cristina, jovens de 30 e poucos anos estão com problemas justamente por essa carga, vamos dizer assim, essa carga que tem de responsabilidades em jovens, né? Em adultos jovens, e tudo isso repercute, né? Repercute na parte sexual. O maior medo do homem fica quando ele de descobrir que o problema é emocional, ou ele tem mais medo de descobrir que o problema é físico ali na questão? Cristina, por incrível que pareça, ele nunca aceita que seja emocional. Ele quer achar um problema, porque emocional talvez seja mais difícil de lidar. Então ele procura alguma coisa que seja física. Doutor, mas não é isso aqui, não é esse problema. Será que não é isso aqui? É aquele negócio. Ele quer tomar um remédio, pronto, tomou uma pílula mágica e curou-se de tudo. E nem sempre é assim. Existe um envolvimento emocional muito forte, né? É um complicador mais forte que o físico até? As complicações emocionais são, vamos dizer, são fortes, são profundas, né? A instabilidade emocional, a insegurança, o medo de falhar, o medo de procurar um novo relacionamento, o medo de procurar uma nova relação. Ele teve uma relação ruim, na próxima vez ele já fica extremamente preocupado, inseguro. Então isso, vamos dizer assim, às vezes ele tem um problema físico pequeno, mas a repercussão emocional é muito grande. Isso dificulta muito o nosso tratamento, demora mais o tratamento. Não que seja insuperável, mas demora mais o tratamento. Eu já ouvi dizer em alguns casos que a melhora da vida sexual do casal acaba sendo um certo remédio, tanto para a depressão quanto para a ansiedade. Você tem notado isso no consultório? É fato mesmo, não? Bom, acontece muito, acontece muito. Nós estamos falando de problemas emocionais, de sensibilidade, o homem está sensível, às vezes o homem depressivo, às vezes o homem ansioso, tudo isso tem repercussão, não tem como a gente negar. Então, às vezes é necessário tratar primeiro essa situação emocional para a gente tentar, aí sim, modificar a sua situação e fazer com que ele tenha uma vida sexual melhor. Até que ponto a atividade física é salutar nessa questão mesmo sexual? Ótima pergunta, Cristina. Olha, vamos pensar do ponto de vista do coração. O que é bom para o coração vai ser bom para o desempenho sexual. Então, isso é importante. Então, a atividade física frequente, a vida sedentária, vamos dizer assim, é um fator
extremamente perigoso para a vida sexual do homem. Então, quando ele tem uma atividade física, ele melhora do ponto de vista emocional, vamos dizer, ele libera endorfinas, ele fica mais tranquilo, melhora em tudo, isso até colabora. o fluxo de sangue para melhorar também a região perineal dele, quando ele faz os exercícios. Tudo melhora. Vamos pensar do ponto de vista do coração. Se está sendo bom para o coração, está sendo bom para o desempenho sexual. Quer dizer que a artéria peniana também pode entupir? Pode. É mesmo? Sim, e às vezes começa... Mas o calibre dela em relação O às calibre outras? dela é menor, vamos dizer Bem assim. menor? É bem menor que o tamanho da artéria coronária. Então, antes da pessoa, se a pessoa que já teve um infarto, por exemplo, que ele entupiu a artéria coronariana, ele já possivelmente já está entupindo as artérias menores. A arteriosclerose é um processo sistêmico. Então, ele começa nas artérias pequenas, né? E o pênis tem uma artéria menor que vai começar a entupir. Ele começa a ter problemas. Depois, ele tem quando ele já tem problemas no pênis, ele tem uma chance de 40% a 50% em 5 anos já de ter um infarto ou derrame. Nossa. Ou seja, quer dizer, um o sinal. pênis falhar acaba sendo também Sinal uma de espécie alerta. de campainha, né? Campainha, um sinal de alerta justamente para problemas que possam surgir na circulação. O pênis necessita de sangue. Então, tudo que rege o pênis, que faz ele ter uma ereção, que faz ele funcionar bem, depende de um bom fluxo de sangue. Ele tem que ter um bom fluxo de sangue de entrada e ter um fluxo restrito de saída, para manter ele lá. Isso com colesterol, o que, doutor? Tudo o que se pode dizer. É a mesma coisa para o coração. O que faz a artéria não funcionar bem, o que faz entupir a artéria? Dieta, vida sedentária, diabetes descontrolada, cigarro, álcool em excesso. Toda essa situação pode fazer com que haja um endurecimento das artérias da arteriosclerose. Eu acho que ainda existe muita dúvida na questão como é que o diabetes vai interferir, de que maneira na questão sexual. Diversas formas. O diabetes pode interferir do ponto de vista que ele aumenta a chance dele ter mais aterosclerose, ele pode lesar, vamos dizer, o componente nervoso do pênis, os nervos, diminuir a sensibilidade nervosa, que a gente chama de neuropatia periférica. Ele pode, de maneira, a parte hormonal também ser prejudicada pelo diabetes. Nossa, ele é bastante agressivo, o diabetes, Sem tem dúvida, vários pontos. Vamos dizer assim, é o nosso dia a dia na disfunção sexual, na disfunção erétil, é o que mais impacta nas pessoas, né? Você falou que a atividade física vai estimular, então a pouca atividade vai naturalmente trazer problema. Só na ordem da ereção ou também pode colaborar, no caso, com ejaculação precoce? Em tudo, Cristina. Vamos dizer assim que a atividade física ela tem uma essência, vamos dizer assim, completa em relação ao desempenho sexual. Quando ele faz atividade física, ele tem uma tendência a ter, vamos dizer assim, ele libera determinadas substâncias que atuam como um antidepressivo natural. É comum as pessoas que começam a fazer atividade física, que correm, que fazem natação, eles falam, nossa, eu não consigo mais largar. E se sentem muito bem. Então isso auxilia, por exemplo, na ansiedade, que é uma das causas da ejaculação precoce, melhora o desempenho sexual, diminui até a depressão que ele possa eventualmente estar passando. Então existe com certeza uma capacidade de melhora com a atividade física. O que chega primeiro, doutor Márcio, assim, em termos de problemas para o homem? A ejaculação precoce ou a questão da impotência? Cristina, às vezes podem surgir juntos, né? É muito comum, às vezes, o homem estar com um problema de ejaculação precoce também e depois começa a perder sua ereção, ele tem uma ereção muito, vamos dizer, rápida porque ele já está ejaculando, ele não consegue ter uma ereção plena, então isso começa a complicar, ele começa a fugir da relação. O contrário também é verdadeiro, muitas vezes ele tem uma ereção que começa a uma ereção muito fraca e essa ereção fraca também colabora, quanto menos ereto está o pênis, menos rígido ele está, mais fácil ele ejacula. Então é muito comum o paciente que tem uma falta de ereção, que tem uma disfunção erétil, ele também se queixar que está ejaculando rápido. Então é importante lembrar, quanto menos ereto o pênis, mais fácil ele vai ejacular. Quando o homem chega para se tratar lá, né, toma coragem, muitas vezes, né, levado pela esposa, né, conversadinho ali, esse homem, ele já se automedicou, doutor, ou não? Ele é um homem ainda que vai buscar o tratamento pela Cristina, primeira vez? É a primeira fase que tem. O paciente, para ele mesmo procurar vai lá, ajuda, ele já escondidinho. vai, ele pega na internet, ele vê um parente dele, ele vê um amigo que fala alguma coisa, ele se automedica, porque ele acha que, qualquer disfunção sexual não entra em risco de vida. Ele não vai morrer por isso.
certo? Então ele fala, não, eu vou tomar esse remédio, vou tomar esse Viagra, vou tomar isso aqui. Ele não sabe a causa que está levando a esse problema. Então é importante a automedicação é muito, vamos dizer, letal nesse sentido. Ela causa um problema em que a pessoa não tem o diagnóstico. Muitas vezes, quando ele usa esse remédio, ele falha, aí sim que ele fica com uma carga emocional ainda muito maior, ele fica muito mais ansioso, ele fica muito mais inseguro, né? Então a automedicação é muito ruim. Dele, de repente, lançar a mão de se automedicar e vai para a relação e não Melhora. funcionar? Às vezes funciona, isso que é interessante. Às vezes funciona, vamos dizer, de uma forma fugaz. Ele funciona, depois... É muito comum a pessoa falar, doutora, eu começava a tomar um quarto do comprimido do Viagra, depois passei para meio, depois passei para agora não funciona mais. É sempre assim que acontece. Quando ele não tem uma causa específica, você não consegue tratar. Se ele está, por exemplo, com um problema circulatório, o pênis já não consegue mais, as artérias não conseguem mais enviar sangue para o pênis, vai chegar um momento que essas medicações não vão funcionar de forma adequada. Então é importante que se tenha um bom diagnóstico para se fazer um bom tratamento. Alguns medicamentos acabam causando dependência. Esses, para homens, dos que foram lançados, acabam se tornando também? Não necessariamente. O que Não? pode causar, Cristina, muitas vezes, é uma dependência psicológica. Então, O homem, né? ele depende. Se você transformar esse remédio lá, um Viagra, dar uma pila de farinha, falar que pintar de azul, ele vai achar muitas vezes que funciona, entendeu? É assim que acontece muitas vezes. Então, ele não pode também... todo tratamento, é importante dizer, tem que ter um começo, um meio e um fim. A gente tem que sempre procurar isso, seja na ejaculação precoce, seja na disfunção erétil. É importante que o médico dê esse prognóstico. Olha, a situação é o seguinte, tem esse diagnóstico, então nós vamos ter que fazer um tratamento nesse sentido, vai ter um começo, um meio e fim. Então, E homem tem medo de não terminar, de ficar sempre, né, tendo que usar o medicamento. É importante sempre a gente procurar finalizar, certo? Principalmente quando existe um fator reversível, né? Buscar as causas reversíveis. Tem casos que é mais difícil. Ele tem lá uma situação muito difícil, uma situação vascular, que é a parte principal do pênis, né? A circulação não funciona bem, a musculatura está atrofiada, é mais difícil, ele vai ter que depender mais desse remédio, como se fosse um problema de pressão arterial que tem que tomar remédio sempre. Né? A gente sabe que o homem não é muito de fazer o exame de câncer de próstata, mas ele há algum tipo de interferência no sentido de sintoma? Quando o homem tem o câncer, ele não fez exame nenhum. Ele interfere na questão sexual? Não necessariamente. Veja bem, o câncer de próstata, quando a pessoa tem câncer de próstata, muitas vezes ele não tem sintoma nenhum, certo? E esses sintomas, muitas vezes, não tem nada a ver com a vida sexual. Ele pode ter câncer de próstata e ter uma vida sexual normal, entendeu? Ele pode ter alguns tratamentos, sim. A cirurgia de próstata pode ter repercussão, a radioterapia pode ter repercussão, alguns medicamentos para o câncer de próstata podem ter repercussão, dependendo de alguns fatores, da extensão do tumor, da idade do paciente, das doenças que ele possa ter. Então, tudo pode interferir com o tratamento, mas não necessariamente a doença. O câncer, né? E quando dói ou interfere nessa questão, aí busca o tratamento, né? aí o tumor já está grande, pode ter feito mais metástases, enfim. Doutor Márcio, como é bom bater papo com você aqui, orientar esse homem aí, né, que muitas vezes fica se sentindo com medo. A informação sempre é importante, né, Cristina? A informação em saúde é importante, a informação na área sexual, tudo que é importante informar a pessoa para ela saber melhor lidar com as situações, né? E é o que a gente tem buscado aqui, convidando o doutor Márcio para estar falando sobre a urologia. Obrigada mais uma vez, este é o doutor Márcio de Carvalho. Domingão, se prepara, porque